compartilhar algo com você nessa noite, nesse tempo. A palavra está em Romanos 13, a partir do verso 10, a partir do 9, diz assim: ame o seu próximo. Você já conhece isso. Ame o seu próximo como a si mesmo, como a ti mesmo. Esse é um tempo de amar muito. Esse é um tempo, como a gente disse aqui, conversou no Hangout, é um tempo que a gente está com a família, que a gente está com as pessoas que são da nossa proximidade, né? E tem muitos jovens que estão chegando em casa e a mãe está falando assim: há quanto tempo que eu não te via, né? O Gui Santos compartilhou aqui: nossa, como você cresceu, né, filho? Faz tempo que eu não te vejo, faz tempo que a gente não tem uma conversa. Algo para esse tempo: ame muito. Ame muito, contagie as pessoas à tua volta com amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Quer cumprir a lei de Cristo? Quer cumprir a verdade? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E o texto continua, olha que interessante. Parece que Paulo estava escrevendo para nós exatamente nessa época. Olha o que ele diz aqui: façam isso, fazendo referência ao amor ao próximo. Façam isso compreendendo, entendendo o tempo em que nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Eu estou falando isso para você, eu estou falando isso para mim. Chegou o tempo da gente se levantar do sono, se levantar da apatia, se levantar da mesmice, se levantar das coisas velhas e tomar um novo posicionamento. Olha o que diz aqui: porque agora a nossa salvação, a tua salvação, a salvação da tua família, ela já está mais próxima do que quando nós cremos. Essa é a palavra de Deus, esse é o evangelho de Romanos, falando a respeito dessa verdade. Entenda o tempo que nós estamos vivendo, mas contagie as pessoas com amor. Deus colocou essa palavra no nosso coração, de um evangelho contagiante, de uma verdade que contagia. Eu tenho certeza que você que já entregou a sua vida para Jesus, provavelmente você fez isso, porque pessoas foram contagiadas um dia, e elas começaram a propagar esse evangelho, propagar essa boa notícia, até que ela chegou até o teu coração, é ou não é? Mas olha só, a gente tem falado de pandemia, de coronavírus, e a gente já entendeu que a imunidade alta nos faz resistir a sintomas. A imunidade alta, aqueles que têm uma imunidade alta, forte, consegue resistir de uma maneira mais efetiva aos sintomas. Mas aí, pensando nesse evangelho, no evangelho do amor, olha que interessante, a imunidade alta, pessoas que vão para o evangelho, mas com as portas fechadas, com o coração duro, essa imunidade alta resiste aos sintomas do evangelho, resiste ao amor, resiste às verdades. Sabe, a gente tem vivido um tempo de criar, de estabelecer imunidade ao evangelho com más notícias, com doenças emocionais, com notícias de desemprego, com brigas dentro de casa. Eu sei que a gente está falando aqui, mas às vezes a realidade dentro de casa é dura. Pessoas envolvidas com vícios dentro de casa, e aí a gente está mais junto, a gente começa a sofrer mais com os nossos familiares. E tem muita coisa tentando gerar essa imunidade ao evangelho. Mas eu quero declarar hoje que os sintomas do evangelho vão começar a se manifestar aí na tua vida. A fé, o amor, a esperança. Em nome de Jesus, nessa noite, seja contagiado pelo amor. Seja contagiado pela boa notícia do evangelho. Seja contagiado porque um dia Jesus Cristo se entregou numa cruz para que você tenha uma vida, não uma vida pela metade, mas uma vida completa hoje, nesse tempo, nessa hora. Seja contagiado por esse amor. Sabe, eu vejo Jesus se encontrando com um jovem rico, e aquele jovem rico estava com uma imunidade muito alta para o evangelho. A imunidade dele era movida por um orgulho, por uma satisfação de cumprir todos os mandamentos. Ele estava com a imunidade alta diante daquele que era capaz de transformar a vida dele, a história dele. Eu sei que muitas vezes a gente já se decepcionou no meio da caminhada. A gente já se frustrou com líderes, com pessoas que não expressaram o evangelho do amor, da verdade, da bondade. E muitas vezes a gente foi criando imunidade a esse evangelho que liberta, que transforma. Eu coloquei aqui algo para nós pensarmos nessa noite, mas mais do que isso, para o Espírito Santo de Deus falar aí ao teu coração.
Porque esse jovem que era rico, que tinha tantos recursos, ele se encontra com Jesus, mas por causa da imunidade dele alta, do orgulho, da força do braço, ele sai daquele encontro triste. E talvez você é alguém que no meio da caminhada se encontrou com o Evangelho, se encontrou com a verdade, se encontrou com Jesus, mas hoje você está triste, hoje você está decepcionado, hoje você está até meio acabado, sem pensar a respeito do futuro, ou sem acreditar no futuro. Mas eu tenho uma boa notícia hoje: quebre toda a imunidade que está aí dentro de você e abra o teu coração para a verdade, que é Jesus Cristo, porque você vai começar a viver os sintomas da verdade, da fé, da pureza, da alegria. Diferente daquele jovem que foi embora triste, hoje você vai embora dessa live com uma alegria que não é passageira, mas que é a verdade do próprio Cristo que se entregou na cruz do Calvário por você. Olha aqui, o Evangelho contagia. A primeira coisa, o Evangelho contagia com esperança. Talvez você está no meio de um tempo sem esperança aí na tua casa, sem esperança se você vai voltar e a empresa vai estar aberta, sem esperança de como vai ser as coisas na tua faculdade, no teu trabalho, com a tua família. Mas eu quero declarar aqui, o Evangelho de Cristo Jesus, Ele fez novas todas as coisas, e Ele nessa noite, o Espírito Santo de Deus, renova a tua esperança. Seja contagiado aí onde você está, por esperança, por expectativa, por saber que Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é aquele que continua curando, Ele é aquele que continua libertando, e é Ele que está com você aí nesse lugar, nessa noite. O Evangelho que contagia com esperança, também é um Evangelho que contagia com alegria. É ou não é? A gente está numa época que a gente precisa de memes para se alegrar, uma alegria que vai embora tão rápido. A gente precisa de tantas coisas para nos alegrar, mas eu quero falar para você a respeito de uma alegria que não é passageira. E essa alegria, ela só é possível quando a gente preenche o nosso coração com aquele que é exatamente a necessidade do nosso coração, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz em Atos 8, que onde o Evangelho chegava, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, e havia grande alegria nos lugares onde o Evangelho passava. Está faltando alegria aí na tua casa? Eu quero declarar que o Evangelho de Jesus chega agora aí. Creia nessa palavra, creia no sacrifício de Cristo. Hoje basta você abaixar a tua imunidade, dizer: Senhor, eu não resisto ao teu amor, eu abro o meu coração, eu quero ser contagiado por essa verdade. Eu não quero mais conhecer o Evangelho das lives, das redes sociais, eu quero o Evangelho morando dentro da minha vida. E por último, o Evangelho é aquele que nos contagia com propósito, com missão, com motivo de levantar da cama todos os dias, sabendo que Deus te escolheu ainda no ventre da tua mãe. Você já foi escolhido, jovem. No ventre da tua mãe Ele já tinha separado, contabilizado todos os seus dias. Por isso não tenha medo da morte. Ele é aquele que conhece cada um dos dias da tua vida, e Ele já estabeleceu um propósito. Talvez agora, nesse momento, você está desempregado, mas eu quero declarar: não desista, Ele continua do teu lado. Talvez nesse momento você esteja aí com o teu casamento, pensando em divórcio, pensando em separação, pensando que não vai dar certo. Ei, permaneça na aliança que foi feita diante de Deus. Ele vai te dar sabedoria para que as coisas mudem. Talvez você está aí desesperado com uma doença, desesperado com medo da morte, com medo do coronavírus, com medo das doenças que têm assolado a nossa juventude. Em nome de Jesus, creia que Ele tem um propósito para a tua vida, para a tua história, e você não vai passar por aqui sem deixar marcas desse amor, sem impactar essa geração, sem ser resposta, sem contagiar pessoas com esse Evangelho. Eu quero terminar compartilhando algo com você que Deus colocou no meu coração de uma forma muito clara. Hoje de manhã eu estava no meu condomínio e desci para brincar com o Luca, e a gente estava passando por um jardim bem extenso que percorre toda a área da garagem. Mas o interessante é que aquele jardim, ele tem alguns lugares que não bate sol. E aí eu estava olhando com o Luca, a gente gosta de olhar as joaninhas. E aí a gente foi para aquele lugar onde não batia sol e não tinham flores. As plantas estavam murchas, sem vida.
tinham algumas flores, mas muito pequenininhas assim. Mas era interessante que naquele jardim, na faixa onde batia o sol, havia muitas flores, havia vida, havia joaninhas, havia animais ali, os insetos, havia as cores das flores, havia muitas plantas, havia vida. Talvez você se encontra nesse tempo de quarentena meio sem vida, meio sem cor, meio sem alegria, como essas plantas escondidas do sol. Mas eu quero declarar aqui, Jesus Cristo, aquele que é o sol da justiça, Ele está brilhando agora na tua vida para trazer cor, para trazer vida, para tirar você de um ambiente de morte e dizer: olha, basta você se alimentar daquilo que eu tenho te dado, para que você possa gerar vida, para que você possa prevalecer sobre a doença, para que você pare de se esconder, para que você pare com essa aparência de morte e se torne a viver hoje nessa noite. Em nome de Jesus, aonde você está agora, receba a vida do Espírito Santo, receba a alegria, receba o Espírito Santo que aquece o teu coração, que te traz vida e te traz esperança nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, mas antes disso, nós queremos cantar um louvor em adoração ao nosso Deus. Enquanto você canta, você vai estar celebrando esse novo tempo na tua vida. Talvez hoje nessa noite Deus te trouxe para a tela desse computador ou desse celular para que você tome uma decisão. Eu quero dizer algo para você que está aí agora. Coloque aí nos comentários, seja aí no YouTube ou você que está aí no Instagram. Coloque aí nos comentários: eu quero Jesus. Coloque aí, escreva aí: nessa noite eu quero Jesus. Eu quero voltar a ter a presença dEle. Eu quero voltar a ter a alegria dEle. Eu quero voltar a viver uma vida de esperança. Comece a compartilhar isso. Comece a comentar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, enquanto você comenta, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai estar recebendo esses comentários, dizendo: ei filho, eu já sabia disso. Eu já tinha marcado esse tempo. Eu sou o teu e tu és meu. Eu sou aquele que te formei ainda no ventre da tua mãe. Eu faço novas todas as coisas nessa noite, em nome de Jesus. Escreva isso, escreva que a nossa equipe vai entrar em contato, vai orar por você, orar pela tua vida. Coloque isso nos comentários.